Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do CIMI 360, o maior evento da América Latina. Nós estamos aqui com muita alegria para trazer para vocês as novidades do mercado imobiliário. Esse é um evento único, nunca ninguém fez isso no Brasil. Nós temos um histórico muito interessante, nós já vamos falar isso para vocês. Nós estamos uma empolgação muito grande porque nós vamos trazer só aprendizado e negócio para o corretor de imóveis, para o profissional do mercado imobiliário. Eu estou aqui com um amigão meu, Rodrigo Bendelar, meu amigo, meu irmão, que nós criamos esse evento. E é um evento, para vocês terem uma ideia, é um evento absolutamente disruptivo. Nunca ninguém fez nada parecido. Nós temos só oficinas temáticas, nós já vamos explicar isso para vocês. Nós temos 32 oficinas por hora, são 6.400 pessoas por hora em aprendizado, mais de 670 horas de oficinas durante todo o evento. São 3 dias, 15, 16, 17 de outubro. Aqui embaixo está passando para vocês isso. Também o nosso site para você fazer suas inscrições. E nós temos além dessas oficinas, nós temos uma grande feira com 300 expositores, são 30 mil metros quadrados de área, uma exposição espetacular de imóveis internacionais. Nós estamos trazendo pelo menos 15 países, com uma pretensão de chegar a quase 30, com expositores de imóveis internacionais, tanto para comprar aqui quanto para vender lá. E uma interlocução com as principais entidades do setor imobiliário brasileiro e internacional. Nós temos acordo com 35 países que estarão conosco com as suas entidades. Nós vamos ter um leilão virtual lá no evento. Então tem muita novidade, muita coisa boa. E não há nada parecido no mundo. Nós conseguimos, para você que vai para o evento, você ter uma ideia, 10% de desconto em qualquer passagem de companhia aérea. Nós conseguimos mais de 10% de desconto em hotelaria, para você ter um benefício a mais. Você consegue pagar a inscrição em até 12 parcelas. Ou seja, não existe nada parecido. E é o único evento do mundo também que todo mundo ganha. Se você indicar para a gente uma inscrição, um expositor e um patrocinador, você ganha com a gente. São 10% de comissão, só para você saber. Eu estou aqui com o Rodrigo Bendelar, meu amigo, como eu disse. Rodrigão, conta para o pessoal aí como é que a gente, depois de ter um evento que a gente fez ele de 2010 até 2015, sendo que o CIMI surgiu em 2012, até então ele era o Encontro Brasileiro de Corretores de Imóveis. Lá nós eram 120 palestrantes por evento. Nós tivemos mais de 20 mil pessoas nas 4, 5 edições que nós fizemos e uma repercussão internacional e nacional muito forte. Entramos no calendário internacional das entidades principais do mundo, que isso, todo mundo que vai em eventos por aí sempre tem uma data. Não, essa data é o evento da entidade e tal. Nós conseguimos colocar o evento no calendário, saímos do mercado e surgiram outros. Mas aí eu queria que você contasse, pessoal, que aquele dia fatídico que nós resolvemos criar essa maravilha. Bom, eu acho que primeiro é engrandecer esse evento, né? O mercado ele precisava de um evento voltado realmente para o profissional do mercado imobiliário. A gente atua no mercado há muitos anos e a gente vê que isso a gente sentia falta desde um tempo para cá. E exatamente, foi um pouco dessa provocação, né? Você pegar um mercado gigantesco como é o mercado imobiliário nacional. Você entendendo o mercado da seguinte forma: entidades, empresas do mercado imobiliário e profissionais do mercado imobiliário. E a gente não conseguir enxergar num período sei lá, pelo menos os últimos 5, 6 anos, um grande evento com mais de 10 mil pessoas, por exemplo, é uma coisa que acaba apequenando o mercado imobiliário. Que é enorme. Que é gigante. E aí quando a gente fala muito mercado imobiliário, a gente também enxerga muito mercado imobiliário de lançamento, que é o mercado que fala mais com comunicação, que é o mercado que fala mais com o público final, mas o mercado imobiliário do dia a dia, da compra e venda de imóvel, da imobiliária local, que tem poucos corretores, do corretor autônomo, ou que é a maioria, ou do pequeno construtor, ou do pequeno incorporador que está querendo entender, isso é 90% do mercado. E isso realmente a gente não viu nenhuma representatividade. Então a provocação, acho que ela nasceu exatamente nisso. Quer dizer, Heitor, você não acha que o mercado brasileiro ele não deveria ter algo próximo? E aí foi o que foi desenhado. E além disso, é o que eu acho, é exatamente essa interlocução com o mercado internacional. Quer dizer, como o mercado brasileiro ele pode ser tão fechado, né, a ponto de não ter nenhum grande evento que
que monte uma estrutura dessa internacional. Nunca teve. Então, eu acho que se a ideia era entrar no calendário, a gente vai entrar no calendário. Porque a tendência é que você comece a enxergar o CIMI, né, que pela sua essência é o Congresso Internacional do Mercado Imobiliário, que a gente deu uma roupagem para agora, e que eu acho que assim, o mais importante é a gente, nesse bate-papo aqui, é mostrar para as pessoas... isso é um primeiro passo aqui que a gente está mostrando o porquê do CIMI, né? Então, acho que o grande desenho é esse. E explicar como ele está sendo montado, como ele está sendo estruturado, como ele está sendo pensado para o mercado imobiliário. Eu acho que você sabe que quando o pessoal é estranho isso dizer, mas quando a gente estava sentado lá no evento, nós ficamos olhando para o lado, aí o Rodrigo disse assim para mim, então não é possível que não tenha um evento para 10, 20 mil pessoas. Aí eu olhei para ele e disse assim, 10 é pouco. O mercado tem 600 mil corretores no Brasil, 72 mil imobiliárias, isso inscritos nos Cresces, né? No sistema Confess Cresce. Puxa, 10 mil é pouco, vamos botar 20 mil e vamos trabalhar para isso. E aí, pessoal, nós criamos aí as 32 salas de oficina, mas nós temos 96 temas. E por que a gente chegou a 96 temas? Porque, vamos lá, e aí, Rodrigo, eu quero que você explique, porque foi ele que criou isso, o conceito do CIMI 360. Então, se é para ser 360, a gente fez 96 temas abrangendo todos os segmentos do mercado imobiliário, sem nenhuma exceção. Se você achar uma exceção lá, fala com a gente que a gente resolve. Mas por que foi o CIMI 360? Já que o nome era CIMI, a gente ia manter o nome. Explica para o pessoal por que a gente mudou. Na verdade, a gente manteve o nome, que é o CIMI, e o 360 é exatamente essa visão mais global, né? Você conseguir abranger o mercado não só com o profissional do mercado imobiliário, não só com a empresa ou a entidade que está muito fora do nosso mercado. Na verdade, é um 360 como um todo. É como você fala, se eu preparo um corretor lá na ponta para estar muito bem explicando um financiamento imobiliário, né, eu estou ajudando a entidade, né, que é ligada a essa parte de financiamento, de banco, dessa parte, mas também eu estou ajudando a construtora. É aquilo que a gente diz, então, né? Eu estou preparando um profissional. Estou preparando um profissional para você, para as entidades, né? Estou preparando um profissional para atender o seu associado. Então é esse 360 que eu acho que a gente bateu forte. É um conceito de comunidade. Quer dizer, o mercado imobiliário ele só vai ser gigantesco aos olhos de fora e aos olhos do próprio Brasil, mas não em número. Em número a gente sabe que é gigantesco. Mas a gente só vai conseguir ver normal ter daqui a pouco eventos de 40 mil pessoas, evento num estádio de futebol, que isso é uma crescente, tem que dar um pontapé inicial. Você só vai conseguir isso quando a gente tem essa visão 360. Então, a gente fala muito do conceito do corretor, mas cada corretor tem a sua necessidade. Então, a oficina ela existe para isso. Que eu acho que é bacana também, olhar um pouquinho atrás, que eu acho que era legal você, Heitor, que montou isso atrás, explicar essa mudança. Por que a gente está buscando essa questão da oficina? Por que a gente está mudando a palavra conhecimento para aprendizado? Por que a gente está falando em negócio? Então, quando a gente fala muito em preparar o corretor para o futuro, caramba, que futuro? Eu preciso para o presente, eu preciso vender hoje. E amanhã também. E depois da manhã também. E depois da manhã. Então, não posso esperar. Não é uma... A tecnologia, ela pode me ajudar talvez a vender melhor ou vender mais, enfim, o que seja. Mas eu não tenho tempo para esperar isso. Então, eu acho que o CIMI ele vem trazer um pouco dessa questão na mesa. Falar, cara, não adianta você ter, passar por 50 palestrantes, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então, eu acho que isso que é importante você colocar, que eu acho que é o grande diferencial do CIMI hoje. Lá atrás a gente fez, como eu falei antes, nós tínhamos 120 palestrantes em 3 salas, 3 auditórios, um auditório principal que era só para todo mundo, né? E um só internacional, o outro só nacional. Funcionou muito bem. E hoje, muitos eventos que surgiram depois do nosso, nós tivemos uma pausa em 2015, muitos eventos surgiram, eles foram predecessores da gente, né? Sem nenhuma pretensão, sem achar que nós somos os melhores do mundo.
Mas aquele modelo funcionou muito bem. Nós tivemos um êxito extraordinário, sempre lotado, os auditórios sempre cheios, e na mesma medida, nunca tinha assim um cheio, um vazio, mesmo os 3 simultâneos, porque a gente sempre cuidou muito da programação e do palestrante, para um não concorrer com o outro e ser complementar. Mas aí, quando você fez aquela provocação, putz, não dá para fazer um evento grande, eu digo, dá, mas nós temos que fazer uma coisa disruptiva de novo, como a gente fez lá atrás. E aí a gente resolveu eliminar 2 palavras do evento, que é network e conhecimento. Não que não vai ter network, não vai ter conhecimento, mas é que o cara tem que ir lá para aprendizado, né? E fazer negócio. E aí eu gosto muito de usar essa expressão. Imagina um cara de Mossoró, tem uma construtora lá, uma incorporadora, tem lá 3 apartamentos para vender, remanescente ou um lançamento, e ele quer vender para fora de Mossoró. Ele fala com o dono da incorporadora, pega o imóvel embaixo do braço, vem para o CIMI para vender aqui. E ele pode fazer isso antes do evento. Falando com a gente, trocando network, tem um app do evento que ele vai poder fazer isso, então vai funcionar. Mas como é que a gente dá aprendizado? Bom, primeiro, bem como você falou agora, palestra entra aqui, sai aqui. Palestra motivacional, então, pessoal, eu não gosto muito, porque você vai lá, chora, se emociona. Nossa, que bacana, vou mudar minha vida, passa 10 minutos, não muda nada. Não, e vamos ser sinceros, o corretor ele tem que acordar motivado. Então não precisa de motivação. Não dá para ele simplesmente, não, hoje eu tô desmotivado. Beleza, não vai vender. Então é simples assim. Então eu acho que isso também é importante, porque obviamente o cara tá dentro de um salão de vendas, ele tá ali motivado, tal. Ok, mas cada vez mais, se ele não souber os processos, cada vez mais se ele não construir uma rotina, ele não vai ter resultado. Sim. Porque cada vez mais a venda não é mais oba-oba. Porque o que a gente fala? O cliente evoluiu. A incorporadora ou o construtor, ele vai evoluindo também, os dois vão evoluindo. Cara, quem está no meio, ele tem que evoluir. E o evoluir é entender produto, é entender cliente. E quem está no meio é o corretor. É o corretor, então ele tem que entender cliente. Para entender cliente, ele tem que agir. Porque não dá mais para ficar no oba-oba. Vai, não sei o que, eu vou... Mas nos lançamentos, no salão de vendas, nos plantões, isso funciona. Mas o autônomo já não funciona, ele não tem alguém para motivar. Quem é que motiva o cara? É a conta do telefone que chega, é a mulher, é o colégio do filho. Então esse cara não precisa. E aí quando a gente resolve fazer oficina temática, puxa vida, mas se nós somos 360, então nós temos que abranger todo o mercado. E aí que a gente tomou essa decisão de chamar as entidades e as principais entidades do Brasil e do mundo para participarem conosco, dando dicas e o que o seu associado quer, né? Eu quero que o cara seja especialista em caso de financiamento ABCIP, correspondente bancário. Puxa vida, então vamos fazer uma oficina para ensinar o cara. Só que tem um detalhe, isso é importante, pessoal, vocês entenderem. A oficina é temática. A oficina o que é? O cara vai aprender. São 50 minutos de aula, são 32 salas por hora, com 200 pessoas por sala. Vai chegar um instrutor, não é um youtuber, não é um influencer, não é gente que faz todo dia. Não estou dizendo que o influencer e o youtuber não faz, mas tem muita gente que não faz, vocês sabem disso. E nós queremos que seja uma pessoa que faz todo dia, que vai lá dar uma aula, literalmente uma aula, em 50 minutos você vai sair dali com aprendizado, saindo ali fazendo. Exemplo, contrato de intermediação imobiliária. Eu tenho uma dificuldade no meu contrato. Você vai aprender o que tem que ter num contrato. Mas como é que eu faço a venda de um galpão logístico? Bom, você vai ter lá, por que você precisa saber qual é a capacidade de metro quadrado de peso? Nós vamos explicar isso aí lá para você. O que é um cross-dock? Por exemplo, Rodrigo, eu me lembro que eu atendi vários clientes disso. Eu preciso de 112 metros de largura no terreno. Eu tenho um de 100. Não dá. Poxa, não pode adaptar? Não, porque é cross-dock, tem que entrar aqui. Então tem uma série de pontos que as pessoas não têm uma noção por falta de experiência, muito simples. E aí eu chamo a atenção de todo mundo, principalmente nisso. O corretor das grandes cidades, especialmente as cidades, as capitais, as maiores capitais, ele é um pouco nichado, né? Ele é no bairro Zona Sul, ele é no Alto Luxo, ele é no Minha Casa Minha Vida. Mas no interior, cidades menores de 500 mil habitantes, 200 mil habitantes, já não acontece isso. Então o corretor tem que atender um monte de gente. E um monte de gente diferente. Ele tem que saber de contrato, tem que saber de logística, tem que saber de financiamento, tem que saber do rural. Então ele tem que saber isso. E aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos levando para esse público, principalmente, essa especialização genérica. Ou seja, ele vai aprender um monte de coisa, um monte de temas. E eu acho que é isso que é o barato.
E vai na sequência daquilo que você está falando, de o cara ser especialista em cliente. E eu me lembro, depois eu vou contar para vocês, eu só quero que você explore mais essa questão do conceito de cliente. Eu quero depois lembrar uma história que passou comigo numa corretora que tinha 6 agendas com nome de clientes. Mas quem criou o nome, o CIM fui eu e tal, mas quem criou o CIM 360 foi o Rodrigo, e também esse conceito de corretor de cliente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que explorar muito, Rodrigo, para explicar para o mercado imobiliário, para a gente mudar essas coisas. Eu acho que assim, gente, a gente passa agora por um período onde a gente entende que imóvel em si não é problema. Então, a gente entende também que o modelo de parceria que era inexistente há 10 anos atrás, hoje é comum. Quase obrigatório. E quase obrigatório. Então, a gente já chegou num momento de amadurecimento de mercado onde, beleza, estoque existe, imóvel tem, os portais cada vez mais facilitam a vida das pessoas ali para encontrar tal, mas, na verdade, o que eu preciso? O que a gente entende que o corretor ele se torna diferente? Quer dizer, naquele momento que o corretor ele está trazendo um cliente, então a gente brinca o seguinte, ele, principalmente para construtor ou para o proprietário, naquele momento que ele está ali pedindo, fazendo, mas ainda não trouxe o cliente, ele é meio que visto como um mal necessário. Quer dizer, eu preciso desse cara, é um profissional, ele vai tocar, tal. Só que quando você traz cliente, você é rei. Você entra nas festas, vai para a área VIP, você ganha convite, acabou. Então, o que você quer ser? Você quer ser um mal necessário ou o grande VIP? E o grande VIP é esse, trazer cliente. O que é trazer cliente? Então, eu acho que tem uma série de coisas, uma série de ativações, e aí a gente mexe muito com o modelo de pensamento da profissão corretor de imóveis. Então, assim, eu acho que assim, corretor de imóveis, cada vez mais, ele é um grande empreendedor. Esse é outro ponto que eu queria que você explorasse, então, porque essa é uma tese sua muito interessante que as pessoas precisam refletir. Então, quando você vai falar assim, eu vou ser um corretor de imóveis, você muitas vezes imagina o seguinte, cara, não é fácil, vamos partir pelo primeiro princípio, que vender imóvel é difícil. Tudo bem que a gente escuta todo dia, que é fácil, tal, mas a gente sabe que é difícil. Então, é o maior bem da pessoa, ela compra uma vez, no Brasil é 1,7. Então, ele não dá para criar uma recorrência. Então, assim, não é simples. Então, vamos partir desse princípio. Partindo desse princípio, eu preciso de cliente todo novo, todo dia. Ponto. É isso mesmo. Para isso, antigamente eu entregava cartão, falava com o porteiro. Hoje é o quê? Cara, hoje é a internet. Então, eu tenho que me qualificar nos vídeos que eu faço, eu tenho que me qualificar na linguagem que eu uso, eu tenho que ser cada vez mais honesto com o cliente, porque tudo que eu fizer vai reverberar e vai me tirar do game. E tem que contar os problemas também, porque ele vai descobrir. E aí, no final das contas, eu brinco o seguinte, quando você vai se formar, formou o corretor, saiu, tirou seu Cresce, foi para o mercado... Se você for para um salão de vendas com esse pensamento, você vai fazer lá uma análise. Bom, em 6 meses eu tenho que vender alguma coisa, mas também quando eu vender, eu consigo me capitalizar e assim eu vou tocar minha vida. Ao mesmo tempo, se eu olhar para isso, eu vou falar assim, é o único negócio que você se forma e sai sem salário. Sim. Você é um autônomo. Então, mas se eu inverter e falar assim, cara, é o melhor negócio do mundo, porque eu me formo, e aí, o que eu preciso? Eu preciso me especializar em cliente. Sim, durante o meu curso, eu for começar a trabalhar, procurar cliente para dizer, quando eu tiver, vocês, olha, eu tô na área, é isso aí. E aí, vou dar um exemplo, por exemplo, cada vez mais nas grandes cidades, o corretor ele é nichado, como você disse, né? Que vem uma tendência, vai ficando muito forte. Eu sou naquela região, eu sou até, por exemplo, no Rio de Janeiro, às vezes o cara é só de um condomínio na Barra da Tijuca. O cara senta ali e acabou. Todos os clientes que vão botar para a venda, fala com ele antes. Então, ele geralmente tem um filé, que a gente chama. Mas ele é o rei daquele lugar, né? Ele é o rei daquele lugar. Mas ele é rei por um propósito de ou mora lá,
conhece muito bem. Então, quando ele senta com o cliente, ele dá uma aula e fala assim, cara, seu imóvel vale X. E o cara assim fala, por quê? Não, porque eu vendi um na semana passada, eu vendi outro, não sei o quê. Isso dá uma segurança. A avaliação dele é mais segura porque é real. Só que você se formou, por exemplo, né? E mora naquele condomínio. Você não vai brigar com esse cara. Porque esse cara, ele tá ali... O tempo que ele tá dedicado, ele tá muito na captação. O que você vai ter? Teu tempo dedicado em captar cliente, não o imóvel. E aí você vai fazer uma parceria com ele e vai levar para ele. Você sabe que esse cara vai... Quando um cliente que for em parceria com ele vai ser um atendimento especializado. Mas ele tem que ter o cliente, não é só achar um cara e mandar. Exatamente. Aí o que ele faz com o cliente? Esse é o ponto, né? E aí, eu acho que o grande pulo do gato hoje em dia é o corretor ele começar a se especializar em cliente. Então, é o corretor de cliente. Então, ele tem que aprender cursos de tráfego, ele precisa entender como é que funciona essa captação. Ele tem que se... Tráfego? Tráfego é de captação de cliente na internet. Okay. Uma meta ads, usando um Instagram, usando o Facebook, usando a própria rede social dele, não anúncio. Enfim, mas ele começa a entender um pouco mais de vídeo, ele começa a entender um pouco mais de... Que no final das contas é ele começar a montar o negócio dele. Ou seja, ele ter a mão daquilo e aí começar, a partir de um volume e parcerias, ele começar a ter fluxo de venda. Porque o maior problema do corretor é ter fluxo de venda. Sim. Então, neste formato, e que hoje é possível, eu enxergo a carreira, a profissão, corretor de imóvel, muito, muito, assim, como é que se diz... muito promissora, olhando para pessoal jovem, olhando para... Por quê? Por causa desse tipo de, eu acho que mecanismo que a gente pode trazer. E eu acho que o CIMI, ele quer trazer para esse corretor, e aí por isso que a gente fala do aprendizado, a gente fala da oficina, a gente fala disso, é um pouco isso, quer dizer, você tem que aprender. Então, se você for fazer um curso, por exemplo, de tráfego, você vai aprender ali, do início ao fim. Então, é como se fosse vou fazer um bolo. O que a gente entende que 150 palestras trazem é um conceito de bolo. O que a gente vai dizer é o ingrediente do bolo, quanto tempo ele ficar pronto e mostrar o bolo pronto. Então, isso que nós vamos fazer, exatamente isso. E eu acho que essa é a grande ruptura do mercado. Ou seja, você está baseando o mercado, que eu acho que é e você acaba excluindo, principalmente o mercado imobiliário, gente. Acho que a gente tem que ficar ligado nisso. O corte do profissional do mercado imobiliário, a grande maioria, é mais de 45. Sim, é 45 mais. E esse cara está sendo excluído desses eventos. E esse cara, geralmente com mais de 45, ele está mais bem estruturado, ele tem financeiramente mais tal. Só que ele, muitas vezes, ele não está entrando nessa linha de... O cara não consegue sentar e ficar olhando 3 palestras ao mesmo tempo, né? Ou então ter aquilo... Então... Muita tecnologia, então ele é um cara já mais de mão na massa. Pois é, mas o mercado imobiliário... Está focado na ele é mais velho. E aí, mas ele os eventos estão focados na molecada. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que trazer esse pessoal também para fazer essa... Que eu acho que não é reciclagem, mas eu acho que é um aprimoramento. E, ao mesmo tempo, trazer para mostrar para o público mais novo... para ele entrar nesse mercado. Você sabe, Rodrigo, que me disseram assim, então, esse conceito do evento de você, oficina, é sensacional, mas é 40 menos, né? Menos de 40 anos. E eu fui refletir sobre isso, eu acho que faz sentido, 40, 45, oficina. Porque os acima de 45, 50 não vão participar da oficina porque não vão querer aprender. Eu acho que não é bem assim, que tem muita gente que eu vejo aí aprendendo e participando. Mas, por outro lado... como eu disse, nós temos 32 salas com 6.400 pessoas por hora dentro de sala de aula. Considerando que nós vamos ter 20 mil pessoas, nós temos mais 14.600 pessoas lá de fora. Que são pessoas, como você bem disse, acima de 45, 50 e até com 70, que hoje fazem negócio todo dia. Então, e essa mescla entre os dois fica muito interessante. Eu só queria resgatar a questão do corretor de cliente. Eu me lembro, eu fui fazer uma consultoria para uma incorporadora, cheguei lá, tinha uma... corretora que estava lá 16 anos no empreendimento. Mas o empreendimento tinha embargado, então ele faltava vender, sei lá, 30%. E eu perguntei para ela, vem cá, a senhora sabia tudo, conhecia todos os moradores, sabia tudo.
A senhora registra os clientes que vêm? Não, aqui vem muita gente por dia. Só registra. Claro, olha ali o doutor. Eu olhei, tinha 6 agendas. Pô, que legal, posso escolher uma aqui? Pode. Peguei uma assim e abri a agenda. Eu digo, olha aqui, esse aqui, por exemplo, quem é esse cara? Não, tá ali o nome dele, Valdir 61, não sei das coisas, lá em Brasília, né? Eu moro em Brasília. Eu digo, o que ele queria? Ah, não sei, né, doutor? Só anotei o telefone. Então, isso não é um corretor de cliente. Porque o corretor, Rodrigo, eu dei mais de 520 palestras pelo mundo. E eu sempre disse o seguinte, o corretor é o único cara, com exceção do advogado, que sabe toda a vida do cliente. O advogado só sabe quando tem processo. Mas o corretor de imóveis recebe 100, 200 pessoas por mês, ou pelo menos deveria, e ele sabe tudo, se o cara é casado, separado, se ele mora com a sogra, se ele quer comprar um cachorro, se o filho está querendo ir para uma casa, se ele está querendo, se a mulher está querendo engravidar e eles querem mudar de vida, ele sabe tudo, sabe a renda, sabe quanto pode pagar, quanto cabe, e ele não pega essa informação. Justamente por aquilo que você falou. O cliente que eu atendi, ele comprou, muito que bem, também até logo. Não comprou, muito que bem também, não vou mais falar com esse cara. Só que se ele tivesse o conceito de corretor de cliente, que nem médico de família, você comprou seu primeiro imóvel. O corretor tem que grudar no pé desse cara. Ele vai indicar para outros amigos, para a família. Ele vai crescer na vida, ele vai casar. Primeiro, o pai pode comprar um apartamento para ele, ou alugar. Aí ele cresce, casa. Aí ele já quer um apartamento de 2 dormitórios porque vai ter um filho. Vai ter outro filho que é um de 3. Aí ele já quer ir para uma casa, ou ele fica mais um tempo e tal, e fica aí 20 anos, ok. Mas nesses 20 anos ele vai falar do corretor que vendeu para ele, se você mantiver o relacionamento. E depois que ele fica mais velho, ele começa o outro ciclo. Ele compra um apartamento para o filho e para a filha. Ele vende o dele para um maior, para um menor, vai para uma casa. Mas o corretor não gruda nesse cara. Tinha que grudar. Porque informação, especialmente com inteligência artificial, vai diminuir muito a necessidade de você informar. Sim. Que a gente tem que dizer, nós como corretores, que aliás o CIMI tem esse conceito, o CIMI 360 é um evento de corretor para corretor. Nós somos 2 corretores, além de outras coisas que a gente faz, por isso que a gente bolou dessa maneira. Mas o corretor de cliente, ele não está prestando atenção, aliás, o corretor de imóvel não está prestando atenção nesse modelo de pegar o cara, agarrar nele e ir para o resto da vida. Porque se ele não vai comprar imóvel, porque é 1,25%, 1,2%, 1,7% de compra de imóvel na vida, mas as pessoas têm amigos, têm parentes. Então, eu acho que essa que é a pegada. E eu acho que assim, além do corretor, você tem os profissionais do mercado imobiliário. Então, você tem ali, principalmente comerciais de incorporadoras, que vai lidar com aquele dia a dia de corretor. Você tem arquitetos que têm hoje uma visão comercial. Você tem pessoas dentro de novos negócios das fundos, mercado financeiro. Então, assim, é um mercado muito pujante. É um mercado que não parou numa Covid. Então, assim, é um mercado que tem uma força muito grande e a gente vê que ele é muito em grupinhos, né? Então, assim, quando você não tem uma força de uma entidade, dificilmente você consegue juntar. Mas aí eu tenho a força do mercado. Mas o que é o mercado? O mercado também, ao mesmo tempo, ele é meio competitivo. Então, eu preciso de algo maior, por isso que é o 360, para englobar e tentar trazer todo mundo para o mesmo mercado. E aí, vender esse mercado lá para fora muito forte, que eu acho que é o segundo passo segundo gol do CIMI 360, é ter uma área internacional fantástica. Porque eu acho que isso só tem a ganhar. A gente está falando de mercados mais maduros, a gente está falando de mercados que já passaram por muita coisa que a gente ainda não passou, ou vai passar, ou coisas que a gente pode pular de ruim que eles já passaram. Então, independente de venda, de troca, mercados que a gente pode falar dessa troca também de incorporadores, de métodos construtivos. Então, acho que assim, é óbvio que os grandes, eles já vão lá fora, já fazem tal. Mas a ideia do CIMI é trazer isso para próximo de incorporadores menores no Brasil inteiro. São milhares de incorporadoras, né? Às vezes o cara não tem grana para ir, nos Estados Unidos, não é nem só grana dele ir lá. Ele ir lá com uma comitiva, porque não é para lá para ir ver uma obra. Não adianta, ele tem que ir numa comitiva, ele tem que ser apresentado, ele tem que mostrar o modelo. E isso pode ganhar. Esse intercâmbio eu acho que ganha muito. E eu acho que o CIMI está tentando aproximar também. O corretor idem, o corretor
ele entender como é que funciona lá fora, para poder construir parcerias duradouras. Isso fortalece ele na questão do cliente, porque ele acaba dando algumas opções, principalmente, por exemplo, quem trabalha com luxo, corretor que trabalha com alto luxo, certamente esse cliente dele tem imóveis lá fora. Então, às vezes, ele está trabalhando com luxo aqui, vendeu a casa do cara, mas, na verdade, já conseguiu uma casa para ele lá fora que ele queria. Ele está fazendo uma troca. Então, eu acho que esse também desmembramento e entender... Porque, assim, o corretor, ele é o único... Quando a gente fala de médico, a gente já não fala mais do cara ortopedista. Não, a gente fala, o cara cuida só da patela do lado esquerdo no Brasil. Pronto, esse cara é um especialista, acabou. É isso aí. A medicina ela já avançou esse ponto e o corretor continua sendo corretor de imóvel. O advogado é a mesma coisa. Né? O advogado já avançou cada vez mais. Mas quem avançou, na verdade? O cliente. O cliente tem a necessidade de qualificação, então ele pede. Então, tem alguns mercados que a necessidade é meio óbvia. Então, o mercado corporativo não é qualquer um que vende. O mercado de logística não é qualquer um que vende. Né? Terreno, que todo mundo... terreno para incorporadora. Não sei, cara, não é simples. Aliás, só um parênteses. Nós vamos ter uma oficina temática. Como apresentar e montar áreas para a incorporadora. É uma arte. Não é fácil você juntar 2, 3 terrenos e levar para uma incorporadora, porque o mercado tem que perder o hábito o corretor de imóveis tem que perder o hábito de pegar o imóvel, eu digo pegar literalmente, porque ele pega e sai falando para todo mundo, né? O que dá para construir lá? Não sei. Isso tem que acabar. E é isso que a gente quer fazer lá. Como é que você faz para apresentar? Outra questão, como é que você já negocia uma permuta com o dono do terreno para ir para a incorporadora? Olha, já está acertado mais ou menos isso. Cara, as pessoas têm que fazer isso, os profissionais têm que fazer isso. Não adianta chegar, bater de porta em porta. E outra, eu tenho por hábito, eu jamais ligo para 10 pessoas quando eu tenho um imóvel para a gente vender. Eu ligo para 3. Porque se das 3 que eu liguei, que eu selecionei, porque eu conheço meu cliente, das 3 que eu selecionei, se nenhuma quiser comprar, eu aborto a missão. Porque não adianta, eu não tenho no meu relacionamento gente para comprar. Porque se dos 3, os 3 serem ok, talvez eu fale com mais 2 ou 3. Então, essa mira no cliente que está faltando. Nós, por exemplo, nós vamos ter uma oficina temática também, como é que você faz para cobrar a comissão de imóvel em leilão. Né? Porque todo mundo, o leilão é difícil, é complicado. Não é, não. Vai ter uma oficina para você saber como é que funciona. Mas você pode ganhar dinheiro, muito dinheiro com o leilão, e aí é aquilo que você diz, imóvel está aí. Está cheio de imóvel no leilão, está cheio de imóvel nos portais. Eu tenho que ter um cliente para comprar. Mas o cliente entrar lá no site? Sim, ele vai entrar no site e vai saber tudo imóvel. E aí você faz o quê? Você dá assessoria pro cara. Então, eu acho que essa aqui é a pegada, né? Eu acho que é enxergar o negócio imobiliário como um todo. Então, exatamente o que você falou, a questão do terreno e tal. Sempre vai ter, eu vi aquele terreno, eu indiquei, eu passei. Então, qual é o objetivo de uma oficina? É que a incorporadora, ela no final, ela tenha um produto mais palpável para ela botar para dentro para estudo. E pular na fila. Porque ela fica com uma fila de terrenos, ela acha que, o corretor fica chateado porque ele não responde rápido, mas o cara tá com a fila de terreno. Agora, se você tiver um pequeno estudo, fizer uma parceria com um arquiteto e tal, já entender ali o potencial construtivo e tal, você já levou mastigado. Então, assim, tem uns que vão aprendendo no dia a dia, mas eu acho que a ideia da oficina é essa, é cada um entender ali dentro de todas as oficinas, isso aqui me interessa, isso aqui me interessa. Eu te dar outro exemplo na oficina que tem lá, Rodrigo. Tem uma lá assim, entenda a sopa de letrinhas. CRI, CRA, LCI, LSA. O pessoal diz, vamos fazer um CRI. Não é todo mundo que sabe o que é isso. E mesmo quem sabe o que é um CRI, que é um certificado recebível imobiliário, ele não tem noção de como é que funciona. Sim. Quais são as regras, as normas. E ele é complexo de fazer, mas isso é questão das assets para fazerem. Mas ele tem que entender como é que funciona. A mesma coisa, a outra sopa de letrinha, BTS, Build-to-Suit, Sale-Leaseback, SLB... Há necessidade, a gente tem que informar as pessoas. A outra sopa de letrinha vem do BDU, BNDU, dos Distressed Assets. Distressed Assets são os ativos estressados de bancos, né? De fundos, etc. O que é ativo estressado, pessoal? O pessoal diz, mas distressed não é desestressado. Não, a tradução é estressado.
São imóveis que bancos retomam de não pagamento ou que compram de processos judiciais, etc., e colocam à venda. Mas as pessoas não sabem o que é isso. Ah, mas o preço está ruim, a condição não é boa. Porque existem normas, regras, em alguns casos, pela legislação, que é obrigatório seguir. Então a gente vai explicar isso na oficina temática para que as pessoas entendam. Bom, eu vou entrar no Distressed Asset, que eu acho que é um bom negócio, certo? Bom, como é que funciona? Que bicho é isso? É isso aqui. Eu vou vender imóvel de banco, tem BDU e BNDU. Ah, mas por que é assim? Porque a legislação exige. Ah, por que tem que ter leilão? Porque a legislação exige. Então nós vamos explicar isso e vamos ter também um leilão virtual lá. Para quem nunca viu como é que funciona o leilão, vai ver. Não vai ter lance lá no local, mas ele vai ser virtual. Mas você vai ver como é que acontece. E aí tem uma novidade também, Rodrigo, que eu queria falar para o pessoal aqui. Você que está pensando, ou está querendo, ou poderia ir de moto para o evento, vem de moto que nós vamos ter uma estrutura do lado de fora especial para você, com uma tenda para receber todo mundo. E uma estrutura com banheiros para banho, para utilizar banheiro normalmente, mas também com estrutura de banho. Para você que quiser ir de moto, ter uma estrutura para lhe receber, para você tomar o seu banho, se arrumar e tal, poder entrar no evento com a gente. Não que você não possa entrar do jeito que você chegar, porque afinal de contas o evento é para todo mundo. E o que eu acho legal também é que a gente trouxe o conceito de marketplace. Ah, sim. Né? Isso. Então, na verdade, o CIM ele nasce com esse conceito de evento, que é o objetivo dele, mas que todo esse conteúdo depois ele se transforma numa grande plataforma de negócio. Ou seja, o CIM ele acontece dia 15, 16, 17, 18, 19, 20, vai continuando uma plataforma. Então, acho que isso tudo é importante. Na verdade, a gente não está só visualizando o evento. A gente está trazendo o CIM como 360 como uma marca. É uma marca que ela tem evento, que ela vai ter um marketplace, que daqui a pouco ela tem o orgulho ali do cara do mercado imobiliário participar ou poder ajudar, ou poder, como você mesmo falou, bom, se a gente vive de comissão, por que não ter comissão se eu conseguir alguém que queira comprar, outro corretor, mercado imobiliário, enfim. Então, eu acho que isso tudo a gente está tentando trazer dentro da leitura. E só para falar de mais acho que um outro aspecto de corretor, então acho que a gente falou do corretor que em si ele já tem as suas especializações, a gente falou do corretor o corretor que ele é ali o corretor de lançamento que a gente está falando, que é um corretor, principalmente das grandes incorporadoras, que a gente entende que ele eu chamo de corretor executivo. Então, esse sim, ele vai galgando o crescimento dentro dessa estrutura, dessas houses, porque ele sabe que lá na frente ele vai ser um gerente comercial, ele vai ser... Então, é como se fossem as multinacionais, né? Então, carreira. Então, eu tenho que ter um perfil para isso, né? É um perfil... Mas o funil é grande para chegar lá, né? O funil é grande, mas eu tenho que ter um perfil. E esse perfil, ele vai casar muito com foco, o cara que faz as rotinas, é o cara que faz os processos. Por quê? Porque é meio que uma formulinha que se você fizer isso, você ganha isso. E cada vez mais funciona porque as incorporadoras acabaram se especializando muito, especializando, né? Qualificando essas respostas para o corretor, né? Enquanto o outro, você fica ali mais à mercê do que acontece. E aí, dentro finalizando essa análise de corretor de cliente, o que eu acho é o seguinte: o corretor cada vez mais ele vai ter a sua própria liberdade para poder fazer seus investimentos. Então, ele tem que começar a pensar assim, cara, o meu celular não é custo, é investimento. A gasolina que eu gasto não é custo, é investimento. Eu tenho que ter eu ganhei uma comissão, eu tenho que ter um dinheiro aqui porque eu tenho que continuar investindo na minha rede social. Vou fazer um curso. Eu pego esse dinheiro, eu não posso botar na minha conta de pessoa física, de cara ali. Não posso misturar no meu dia a dia. Eu tenho que começar a ter uma educação financeira. E nós vamos ter uma oficina temática sobre isso. Exatamente. Para quê? Para que ele possa começar a construir. Porque senão ele nunca vai construir. Ele vai ganhar uma comissão, ele vai torrar, vai ficar sempre naquela de vai vir a próxima é onde capota. Então, ganhei uma comissão. Essa comissão X, legal, eu já separo uma parte, isso aqui eu vou fazer investimento em mim.
E aí, o que é em mim? Em mim é... No CIM 360, no curso. Exatamente. Aí a gente vem numa linha de raciocínio entendendo o seguinte: esse investimento, ele faz parte, o quê? Um investimento em algo, é um celular para você talvez ter a questão de uma foto melhor, porque isso vai impactar no teu resultado, ou numa filmagem. É você ter uma grana para fazer um curso de tráfego. E é para você estar presente num evento como esse, como o CIM. Então, eu acho que assim, o CIM, a tendência, na minha visão, é que o CIM ele deixe de ser um evento e vire um movimento. Eu não posso ficar fora. Se o mercado é o meu mercado, se a gente quer transformar o mercado, mostrar aquelas 20 mil pessoas lá dentro e mostrar para o mundo o que é o mercado imobiliário brasileiro. Não potencial. Tem evento que trata o corretor bem. Como é que você pode estar fora daquilo? Independente na verdade, a gente faça de qualquer parte, coisa. Né? Faça parte, eu acho que fazer parte é o importante. Entendeu? Então, assim, seja parte, né? Que é o que a gente brinca. Então, assim... Como é que você pode estar fora? Então, não é uma escolha, na minha visão. Eu tenho que prestigiar o meu mercado. Se todo mundo pensar assim, aquilo ali estoura e todo o mercado internacional, o mercado local, a gente consegue fazer ele se falar e a gente consegue mostrar ele pungente. Com isso, todos nós ganhamos. Sem dúvida. Todos nós ganhamos, porque você vai ter uma publicidade do que houve ali muito forte, onde todos começam a entender um pouco mais do mercado imobiliário, dos seus números, esses números todos equacionados e não soltos, porque eu tenho um número de lançamento, eu tenho um número de não sei o quê, né? Então tudo isso, esse entendimento, ele só vai vir com essa união. Então eu acho que o CIM é aquela escolha de 2024 que, eu tenho X reais aí para fazer esse investimento em mim. Cara, vai no CIM. Não é porque a gente está fazendo. Não, claro. Eu acho que a grande diferença é que a gente está construindo algo para o mercado. Não é do corretor para o corretor. Aqui a gente não é uma agência, a gente não é portal, a gente não é uma construtora, a gente não é software, a gente não é nada. A gente é o mercado que surgiu um alerta onde houve uma provocação de duas pessoas falando como é que pode um mercado tão gigantesco não ter algo nada parecido. Então, é quase que assim, nos ajudem a conseguir realizar isso. Com muita humildade eu falo isso, porque o resultado disso em 2025, 2020 é gigantesco. E aí eu acho que a gente... um assunto que eu acho que é muito forte, que a gente tem que falar, é essa parte internacional. Então, eu acho que assim, a gente tem muita coisa bacana para trazer. Isso independe, o corretor que não trabalha, não interessa, mas ele talvez entender como funciona, ele talvez ali tendo um contato com, mas você sabe, Rodrigo, com uma entidade americana, uma entidade de Portugal, uma entidade... Cara, ele abre a cabeça e ele começa a olhar e fala assim, cara, minha profissão é foda. Porra, é muito bacana. Como é que eu posso... Cara, eu posso construir relacionamento. Mas eu não falo inglês. Tudo bem, cara. Você tá dentro do Brasil. Se você quiser ir pra lá, você vai ter... Se você quiser se aprofundar, você aprofunda. Quando mas a gente fala em pessoas... essa parte internacional, a gente sempre olha indo pra lá, né? Mas tem muito comprador que vem pra cá, chega um americano, um italiano, um russo, você não consegue atender o cara. Mas como é que aí eu acho que a gente vai abordar isso, mas como é que um corretor lá de fora vai ter confiança num corretor daqui de dentro e vice-versa? Se não houver um conhecimento, uma ideia do como funciona. Então, eu acho que o Brasil também se você fizer uma análise global, o Brasil também é uma bola da vez em termos de investimento. Então... Por isso do CIM, ou seja, a gente tem que fazer algo que dê um grande holofote para falar quase que um help. É um mercado gigante que está com a luz apagada. A gente está trazendo luz e mostrando, estamos aqui. E mostrando para o corretor o seguinte, cara, não queira ganhar, não queira ter vantagem. Faça negócio. É isso. Porque essa história do ter vantagem, essa história... Eu vejo muito isso que ficou culturalmente arraigado. Então, o fazer negócio é fazer mais vezes.
Entendeu? Bem Então, feito. o se dar bem geralmente é uma vez. O fazer negócio, fazer várias vezes. Então, eu acho que essa troca, o corretor de fora, por mais que seja brasileiro, mas ele está acostumado lá fora, ele vai ter mais confiança porque ele vai conhecer mais gente aqui. Esse cara também vai respeitar o processo de como é que é lá fora. E vice-versa. E, ao mesmo tempo, ele vai ter um cliente, talvez, lá de fora que queira fazer um investimento aqui, ele vai ter um pouco mais de confiança. E isso, a gente está falando em âmbito de corretor, a gente está falando em âmbito de pequena estrutura de imobiliária, a gente está falando de uma média imobiliária, a gente está falando das franquias imobiliárias, a gente está falando das grandes imobiliárias e a gente está falando das houses das incorporadoras. Olha o mercado que é. Então, isso é 360. tudo, isso tudo abrangendo, podendo falar melhor sobre financiamento, dando um pouco mais de segurança ao cliente. Olha a estrutura que muitas vezes tem que se criar porque o corretor não manja isso. Então, eu acho que vamos pro CIMI, vamos mostrar que o mercado nosso é gigante. Vamos fazer algo que todo mundo ganhe, e essa é a ideia, e que, de alguma maneira, o corretor, ele olhe para o que ele está construindo para ele e fale, cara, e eu te digo, assim, de coração, é a única profissão que o cara pode sair do 0 ao 100, tipo uma Ferrari. É isso aí. Depende dele, depende de um monte de coisa, mas, claro, cara, depende dele. Acreditar nisso, construir rotina, ir atrás de cliente, tá? Mas, cara, isso não tem nenhuma. É esse pulo que você, em vez de escada, você pega o elevador. Só profissional. Então, eu acho que o cara parar e olhar para essa profissão, olhar para o próprio cara, um gerente de comercial de uma incorporadora, um corretor de house, eu olhar e falar assim, cara, essa profissão é do cacete. Primeiro que, eu faço a vida das pessoas acontecerem, sem hipocrisia nenhuma, que é bacana. Me permita aí, já que você deu o gancho, a frase do evento, né? A frase do evento, pessoal, não se trata de vender imóveis, mas de mudar a vida das pessoas. Eu acho que essa aqui é a pegada. Então, ele tem ele faz um trabalho que é maravilhoso, que é aí no final, lógico, você tem a venda ali, mas como tudo. E ele tem que entender o nível de importância dele, ele vai ser cada vez maior se ele correr atrás e se ele se qualificar. Se ele correr atrás e ele trouxer cliente. Se ele correr atrás e montar processo. Se ele correr atrás e começar a criar algum formato que ele comece a estudar e a ver que dá resultado. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito forte no CIMI. E, assim, a gente fica bastante impressionado e, ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto também, tanto o mercado imobiliário quanto a gente fala de profissionais do mercado imobiliário, eles têm que entender um pouco desse nosso discurso, cara, que vamos fazer esse mercado mais forte do que pensam. Vamos fazer esse mercado mais forte do que ele parece. Pois é. Na verdade, ele é forte. Na verdade, vamos dar luz para isso. Quer dizer, vamos fazer visibilidade. E é isso que a gente não tem. E até outro dia, vendo lá, Futuri Tech, em São Paulo, 30 mil pessoas no Futuri Tech. Cara, a tecnologia interessa para um monte de pessoas. Mas como você falou, a gente tem 70 mil imobiliárias, tem 600 mil corretores, tem não sei quantas incorporadoras, tem... Cara, não é possível. Não é possível. Então... Esse eu acho que é a ideia de um chamado, entendeu? Olha só, nós precisamos encerrar, Rodrigo. Primeiro, eu vou fazer minhas palavras as suas. Nós, com muito trabalho, com muita humildade, aqui trabalhando para mexer com as coisas, para mudar, efetivamente, revolucionar o mercado imobiliário. E eu estou convencido que a gente consegue. Não porque somos nós dois, mas porque tem muita gente trabalhando. E essa ideia de atrair todo mundo, especialmente as entidades, o mercado, os profissionais... Eu estou convencido que o 360 do CIMI vai acontecer. Nós precisamos encerrar, pessoal, mas eu quero convocar vocês mais uma vez. Está aqui o link da inscrição do CIMI 360. A gente espera ver vocês lá. Hoje é dia 9 de janeiro. Faz 9 dias que nós lançamos o evento. Por que nós decidimos fazer esse podcast? Eu vou explicar para vocês muito simplesmente. Não está programado, não estava no plano de mídia, não era isso. Em 9 dias que nós lançamos o evento, lançamos na meia-noite do dia 1º,
que é para mudar o ano, é para mudar a vida das pessoas. Nesses 9 dias nós recebemos tanta coisa boa, tanta pergunta, tanto eu quero entrar, como é que eu sou um patrocinador, como é que eu sou um expositor, como é que funciona, o que é esse negócio de oficina e tal. Por isso que a gente está aqui para explicar, porque é impressionante a demanda. E todo mundo que a gente fala, Rodrigues, explica, e por isso que a gente está aqui para explicar para todo mundo. Puxa vida, que genial esse negócio das oficinas temáticas e tal, porque eu, pelo menos, vários eventos que eu fui, certamente você também, e vocês, certamente, vê lá muita gente vendendo curso, vai lá dar uma palestra, pessoal, quem clicar aqui vai ganhar um desconto no meu curso, clica aqui. Estão em busca de likes e não transmitir conhecimento. Para encerrar, eu me lembro que no MIPIM, o maior evento imobiliário do mundo, em Cannes, na França, tinham 5 líderes lá, mundiais, e um deles disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim, nós líderes temos que transmitir todo o nosso conhecimento. E não é isso que as pessoas têm feito, especialmente alguns palestrantes que vão lá para gerar like, para gerar venda dos seus próprios produtos, infoprodutos, etc. Não há nenhuma condenação nisso, cada um faz a sua, os influencers, os youtubers, mas no nosso caso a gente quer que o cara saia de lá, quem sabe os nossos participantes virem influencers, mas aí com conhecimento real de quem faz o dia a dia. Se você faz o dia a dia e quer aprender com quem faz o dia a dia, é no CIMI 360 que você tem que estar. Vem com a gente. Deixa eu só dar uma finalizada aqui em termos de você pensar o investimento. Hoje a gente está abrindo o lote 1, abriu no dia 1º, a gente já está vendendo, então você já não perde tempo. O lote 1 foi um lote exatamente para que a gente pudesse começar essa jornada encaixando o máximo de bolso possível. Então, a gente está falando de 12 de R$ 58, a gente está falando de um valor que é para o corretor, para o investimento. Isso vai acontecer. Desconto na passagem aérea, no hotel. E o corretor de São Paulo, você não precisa de passagem aérea, hotel. O corretor do Rio, junta 2, 3, vão de carro. De Minas, vai de carro. Enfim, quem tiver que fazer passagem, compra o quanto antes, já tem desconto, tem hotel. A gente está tentando possibilitar o máximo, a entrada de um máximo de gente. Não é um evento onde a gente visa resultados esplendorosos para quem está construindo. A gente visa resultados esplendorosos para o mercado. Então, entra esse lote, ele vence, acaba dia 31. A gente está fazendo um processo de lote porque estrategicamente, a gente consegue ver o fluxo de pessoas que vão tendo interesse. Não perde tempo, porque a tendência é que esses valores eles vão aumentando conforme, obviamente, está havendo o volume de compras que estão acontecendo. Então, dia 31 encerra, só isso que eu queria deixar, dia 31 encerra o primeiro lote. Então, não vamos deixar partir para o segundo lote. E, lógico, quem tiver alguma dúvida, troca com o nosso pessoal, entra na nossa rede social, vê, mas toma essa decisão logo, porque realmente aumenta e não é uma jogada de marketing ou nada. É exatamente para aquele corretor ou aquele profissional do mercado imobiliário que está mais antenado e fala, desde já eu já vou garantir, eu já vou ficar com esse lote. Por quê? Porque a tendência é que a gente entre mais forte, tenha mais informação e aí vai ficando mais caro lá na frente e você vai acabar entrando nesse movimento. Então, e agora você entra no app do evento, se relaciona, fala com todo mundo. Entendeu? Então não perde tempo. É aquilo que a gente sempre fala, né? Às vezes a gente chega pro corretor, dá uma oportunidade para o cara participar de uma incorporação, de um corretor participar da incorporação. Aí ele fica ali temeroso, tal, não participa. Aí vendeu tudo, ele vendeu, legal, bacana, mas aí ele passa de carro e fala, podia ter um resultado melhor. Então, é um pouco isso. Não vamos deixar abrir lote 2, lote 3, lote 4, que vai ficar mais caro, gente. Então, isso é uma tendência de modelo de evento. Então, eu estou falando exatamente para que vocês se organizem, mas como em 12 vezes é super organizável, você vai saber lá que é menos de R$2 por dia, então é factível, e usa isso já, porque você já vai entrar na rede do CIMI, já vai estar com outros corretores, e aí a gente vai começar um trabalho depois junto a vocês para essa integração. Então, até para o seu cliente você pode dizer, eu estou indo para o maior evento imobiliário da América Latina,
Lembrando, pessoal, são 30 mil metros quadrados, 20 mil pessoas, 300 expositores, 32 salas com 96 temas, 360 no mercado imobiliário, 6.400 pessoas por hora dentro de sala de aula. Nada parecido. E você, além de ter desconto nas companhias aéreas, 10%, em qualquer passagem aérea, obviamente no período do evento, na hotelaria acima de 10%, no mínimo 10% a gente garante. Você pode ganhar 10% de comissão se indicar para a gente inscrições, expositores ou patrocinadores. Não deixe de estar no CIMI. Não é possível que um profissional do mercado imobiliário não olhe para a gente e não preste um pouquinho de atenção e que se motive para estar conosco. Vem conosco, porque não se trata de vender imóveis, mas de mudar a vida das pessoas, especialmente a sua. Muito obrigado e até a próxima. Nós voltamos com mais novidades a qualquer momento. Um abraço. Beleza. Bom, né? Isso aqui nós já fizemos 200 vezes por telefone.